Olá, abençoado de Deus, graça e paz, que maravilha, melhor domingo, melhor dia, melhor noite, melhor tarde, eu não sei que hora você vai estar assistindo essa programação depois desse áudio. Nós estamos ao vivo, tá? São 9 horas e 1 minuto no meu digital e estamos no ar para mais uma mensagem graça, mais uma mensagem da graça e do amor de Deus para o seu coração, amém? Neste domingo nós não vamos estar falando algo diferente do que a graça costuma pregar. Nós vamos estar falando aqui hoje sobre o sistema religioso. O que é o sistema religioso? Porque vocês em graça falam só em sistema religioso. Porque o sistema religioso, ou seja, vocês estão falando mal das igrejas. Estão falando mal da Universal, mal da Batista, está falando mal da Adventista, do Testemunho de Jeová. Não. Nós vamos estar falando aqui de um sistema, de um conjunto, de um sistema total. Amém? Então, estamos começando já com essa mensagem, tá? Pedimos a você que participe, pedimos a você que venha opinar, que venha deixar o seu comentário, se você assim desejar, tá? Então, para muitos, essa mensagem de hoje, é conhecimento, é crescimento em graça. Para outros, não. Para outros, ela vai ser simplesmente uma mensagem problemática, polêmica, porque talvez não vai receber como ela é, de fato e verdade. Porque a nossa intenção aqui, nessa mensagem de hoje, é abrir os seus olhos, fazer você entender que Cristo não veio brincar. Cristo não veio garanhar a sua alma. Cristo não veio usurpar o que você tem. Cristo não veio arrancar nada de você a não ser o amor e a compreensão e a obediência. Só isso. Que infelizmente os demais, o sistema religioso, como nós estamos falando, tem roubado isso, tem roubado essa essência, esse amor, essa vontade, essa gana de servir ao Senhor. Então, estamos no ar mais uma vez. Eu sou o teu amigo Jorge, eu falo aqui do Rio de Janeiro, amém? São 9 horas, 3 minutos e nós vamos dar início a essa mensagem. Vamos para a mensagem para nós não perdermos tempo. O título da mensagem hoje é Sistema Religioso, o Império das Trevas que Cristo nos libertou. Vou repetir. Sistema religioso, o Império das Trevas que Cristo nos libertou. Então, se Ele nos libertou, nós temos que aceitar, receber esta libertação, a não ser que você, meu amado, minha amada, não queira receber esta libertação. Mas eu digo, mesmo que você não receba, você é liberto, só não vai viver como tal, mas você é liberto porque Cristo não brincou na cruz. Cristo não foi brincar de pique-esconde, não foi brincar de polícia e bandido, ele não foi brincar. Cristo foi fazer uma obra redentora, ele foi nos lavar e nos remir na cruz do Calvário. Quando eu falo nós, eu estou incluindo todos, porque na maioria das pregações em graça, nós ouvimos dizer que nós gentios, não temos nada a ver com a cruz de Cristo. Temos sim. Temos sim a ver com a cruz de Cristo. Embora houve um tempo para os judeus e logo em seguida um tempo, ao se cumprir o tempo, ele veio para os gentios. Então, quer dizer, irmão, mas está escrito lá que eu não vim para os cachorrinhos e tal, tal, tal. Irmão, a obra de Cristo foi completa, um tempo para um tempo para outro. Então nós não alcançamos, nós não estivemos debaixo do pecado da lei, nós não estivemos debaixo daquilo lá, mas em seguida nós fomos enxertados nessa videira, mas já éramos filhos desde antes da fundação do mundo. Nós não passamos a ser filho depois da cruz, nós já éramos. Depois da cruz foi apenas um cumprimento daquilo que Cristo veio fazer. Amém? Quem achar que eu estou errado, deixa a sua opinião e vamos aprender mais e mais. Eu aceito, tá, o seu comentário a respeito. Amém? Então vamos lá. Sistema religioso, o império das trevas que Cristo nos libertou. Esse é o título da mensagem. Irmão Neilton, graça e paz. Que maravilha, meu irmão. Melhor domingo, melhor dia para você e família. Esté Targino, bom dia. Melhor dia, minha amada.
Declaro bênçãos sem medida sobre a sua vida. Que maravilha. Esses são os cartão postal que eu tenho todos os domingos pela manhã, tá? Quando abre a mensagem, é o primeiro a estar ali, né? Irmão, no outro dia que ele não estiver ali, eu vou ficar triste. Tô brincando, irmão, porque às vezes é necessário não estar, às vezes tem que sair. Por exemplo, eu estou tendo dificuldade para publicar meus vídeos, eu não entendo muito de YouTube, não entendo muito de celular, né? Quem puder me dar uma força aí, me ajuda, tá? Eu estou tendo dificuldade, eu estou gravando as mensagens, não estou conseguindo colocar no YouTube, porque eu salvo e depois eu não sei onde está, enfim, me ajuda aí. Amém? Que maravilha! Santo! Vamos lá! Graça e paz a todos. Que maravilha! Bom, o que é um sistema religioso? Porque vocês falam tanto em sistema religioso, eu acho que só vocês são os certos. Não. Sistema religioso é um conjunto organizado de crenças, rituais, práticas e valores, tem valores, que oferecem uma visão de mundo, um estilo de vida, um modo de se relacionar com Deus. Este sistema diz ajudar as pessoas a constituir uma filosofia de vida e a dar sentido à sua existência, baseando-se em doutrinas que são preceitos de homens. Que isso, pastor? Como é que o senhor fala uma coisa dessa? Preceitos de homem? É preceitos de homem. Na Bíblia tem dizendo que eu tenho que adorar uma mulher? Me mostra aí, comenta aí. Na Bíblia diz que eu não posso doar o sangue ao meu irmão? Me diz aí. Na Bíblia diz que eu tenho que arrancar sangue do meu corpo e dar a uma entidade? Me diz, comenta aí. E aí? Na Bíblia está dizendo que eu tenho que dar o meu tudo e ficar com fome? Que eu tenho que participar do fogaréu santo? Peraí, aquilo ali foi por um tempo de lei. E nem assim Cristo exigiu nada. Fizeram por livre e espontânea vontade. E aí? Me diz aí. Então são preceitos de homem, segundo o que a palavra de Deus me mostra aqui. Amém? Marcos capítulo 7, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está, longe de mim. Já começou a mensagem, já começamos já quente. Amém? Graças a Deus. Versículo 7. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são o quê? Preceitos de homem. Filho. A coisa é assim. Quer dizer, então esse conjunto, que é o sistema religioso, de um modo geral, um conjunto organizado de crenças, rituais, práticas, doutrinas, sacrifícios, eles oferecem para você o quê? Uma aparência de santidade, uma aparência de bem-estar, mas por trás disso existe uma mão. Existe uma mão que não te dá paz, que não te dá tranquilidade, que não te dá vida. Irmão, mas depois que eu fui para a igreja eu parei com isso. Sim, é bom, é legal, só que o ensinamento visa algum interesse, sempre visa algum interesse, o qual Cristo não pediu interesse nenhum. O qual Cristo foi na cruz livre, de espontânea vontade, não te pediu nada. Então eu não tenho que hoje vir tentar usufruir daquilo que você tem, usando a palavra de Deus, porque com a palavra de Deus mataram Jesus. Com a Bíblia na mão, os famosos donos da verdade, sacerdotes, santos, eleitos, né? Os fulanos da época mataram Jesus. E hoje estão matando ele de novo, estão crucificando ele de novo, está levando ele à cruz de novo. Você já imaginou? Você vê o seu filho sendo torturado por outras pessoas? Te dou um prato de comida, te dou remédio para curar a tua doença, te dou uma cama para você dormir, mas desço a lenha em você? Deixa a lenha. Se não fizer, o diabo vai te pegar. Se não fizer, vai acontecer isso. Se não der, o teu filho vai ficar doente. Quer dizer, um ministério de maldição? Esse é o império das trevas. É o império das trevas que trouxe o quê? A negridão, trouxe a escuridão para dentro do evangelho. Usa-se o nome de evangelho, mas na verdade, cadê ele?
Cadê o evangelho? Ah, pastor, sou revoltado. Sim, eu fui e já revoltei. Estou revoltado. Eu fui, então eu voltei. Aí quando eu vou de novo, eu revoltei. Estou revoltado. Graças a Deus, amém, gente? Que maravilha. Mas só todo domingo que o senhor prega rindo. Que maravilha. Senão que eu estou alegre, eu estou feliz. Diga graças a Deus, amém? Não é deboche não, pastor? Não. Infelizmente dá para rir diante do que se pregam por aí. Né? Te dá um copo d'água, mas já olhando para dentro da tua casa para ver o que você tem de bom para dar em troca. Te dá um prato de comida, mas já pergunta quanto que você ganha na empresa. Um evangelho de interesse. Um evangelho de barganha. Quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais. Eu vou dar tanto porque Deus vai me dar tanto. Eu vou dar tanto porque Deus vai me dar tanto. Barganha. Deus não quer isso, Deus quer amor, querido. Deus quer amor. Então se você quer saber o que é o sistema religioso, é um grupo. É um conjunto de regras. Conjunto de regras, leis, doutrinas, dogmas. É uma organização. Se usassem arma, poderia dizer organização criminosa, mas não é. Usam a Bíblia. Por um lado, te dá uma página de amor, por outro lado, uma página de terror. Inventaram que a parte branca da Bíblia, Deus ficou sem falar com o homem. Por tantos homens, por tantos anos. Quer dizer, inventando coisas que não existem. É o seu amigo Jorge que está falando. Jorge Gap. Tem sobrenome, tá? Então, Marcos versículo 7, capítulo 7, versículo 7, em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Olha o versículo 8, negligenciando o mandamento de Deus, guardais as tradições dos homens. Lá em Mateus diz assim, eu não gravei o versículo aqui, mas diz assim, vocês, invalidais a palavra de Deus por causa da vossa tradição. A religião, ela escraviza, a religião domina, a religião mata. Porque ensinam coisas que não é bíblico, são preceitos de homem, não é nada segundo Cristo, é segundo o seu bel prazer de entendimento. Amém? É como se diz assim, a cosmovisão. Eu até gosto da cosmovisão porque você tem entendimento de um pedacinho de cada coisa, né? Você tem entendimento do candomblé, da umbanda, do adventista, do cristianismo, do islamismo. Você tem um entendimento de um pouquinho de cada coisa. E você ali pode fazer. Mas também é um sistema religioso. O cristianismo é um sistema religioso. O catolicismo é um sistema religioso? É. O budismo é um sistema religioso. A Umbanda é um sistema religioso. É um grupo, de um modo geral. Sistema religioso é aquele que tenta levar você ao melhor, dentro das suas boas intenções, ao melhor, mas muitas das vezes por falta do conhecimento e do entendimento da palavra de Deus, acabam fazendo algo que não condiz com a palavra de Deus. Amém? Então, segundo a maioria desse sistema, diz estar baseado na Bíblia. Eles dizem estar baseado na Bíblia como regra de fé, prática e conduta. Espera aí, se eu estou baseado dentro de uma Bíblia, eu tenho um mapa chamado Bíblia na mão, é esse mapa que vai me direcionar para o tesouro. É esse mapa que vai me direcionar para o que é de melhor. Isaías 1,19 diz, se quiseres me ouvides, comereis o melhor desta terra. Então, eu tenho que olhar para quem? Para o autor e consumador da minha fé, que é Cristo, e a sua palavra escrita como um mapa de direção para a minha vida. Então, o sistema religioso, de um modo geral, ele diz que está baseado na Bíblia. Peraí, mas se está baseado na Bíblia, aonde está escrito na Bíblia que eu tenho que adorar uma mulher? Ah, porque ela apareceu e nem nome dela existe na Bíblia. Nenhum nome dessa mulher existe na Bíblia. Pelo menos eu nunca vi. Se já vi, deixa aí nos comentários. Me mostra que eu vou lá ler.
E aí, como é que fica? Como é que fica essa situação? Ah, porque se você não der o seu tudo, Deus não é contigo, porque você está restringindo, está guardando para você. Onde está isso na Bíblia? Me mostra aí. Então, eu não posso crer que um sistema religioso, o qual Cristo, graças a Deus, já me libertou, está baseado na Bíblia como regra de fé, prática e conduta. Eu não posso, não tem como. Eu não posso. Eu tenho a 6ª série. Eu não tenho entendimento intelectual. Eu não tenho 2º grau, 3º grau, 4º grau. Eu só tenho a 6ª série. Então, eu não entendo nada além da 6ª série. Até a 6ª série eu entendo alguma coisa. Mas quem habita em mim me faz entender além. Me faz entender quando eu busco também esse além. Amém? Graças a Deus. Como que está baseado numa regra de fé e prática, que é a palavra de Deus, se eu desvio daquilo que nem na Bíblia tem? Então eu estou acrescentando algo que é meu, algo da minha cabeça. Então é preceitos de homens. O negócio está quente. Alexandre Cotão, que maravilha, querido. Graça e paz, melhor dia, melhor domingo para você. Graça e paz. Estou falando sobre o sistema religioso, o império das trevas que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou. Ele não vai libertar. Ele já foi na cruz. Ele já consumou. Já estamos libertos. Agora temos que tomar posse dessa libertação e sair de debaixo das amarras dos homens. Graças a Deus. Que maravilha. Então, a Bíblia só serve para mim como regra de fé e prática quando eu obedeço. Quando eu procuro discernir o entendimento que está ali, aí sim eu procuro viver. Como é que eu posso hoje pegar um pedaço de pão e comer e dizer que eu tenho Cristo dentro de mim, se a própria palavra diz que eu sou templo do Espírito Santo? Então, se eu como um pedaço de pão acreditando que Cristo está entrando dentro de mim, eu estou dizendo que o templo do Espírito Santo está vazio. Não habita Deus em mim, só entra aos domingos. Aí Deus só entra por mês na minha vida. Desculpa, mas é. Deus só entra por mês, uma vez no mês. Todo mês o Espírito Santo entra. Lá para o dia 28, 29, o Espírito Santo já sumiu, né? Um Espírito Santo que você come e sai nas fezes. Ah, não, irmão, é pela fé. Então, se é pela fé, eu creio que sou o templo do Espírito Santo e creio que ele já está dentro de mim e que não preciso comer nada. Ah, mas estou baseado na Bíblia, irmão. Estou baseado na Bíblia como regra de fé e prática. Não, você está baseado no seu entendimento e no que o seu pastor disse. No que o seu pastor falou, não no que a Bíblia está falando. Amém? Essa é a verdade de Deus que eu estou falando para você. Ah, você entende da palavra? Não, eu estou lendo, peço discernimento e Deus me mostra o que eu tenho que fazer. Amém? Quando a Bíblia fala que eu fui batizado em Cristo, eu não posso acreditar no batismo nas águas. Que isso, irmão? O senhor está ficando maluco? O senhor está ficando doido? Não. Não. Sabe por quê? Porque quando Cristo foi à cruz, ele me lavou com sangue. Ele não me lavou com água. A água era uma representação de quê? Era uma representação de que o homem estava confessando uma fé pública naquele tempo. Hoje não. Hoje eu estou usando preceitos de homem, usando palavras antigas, judaizando a igreja para os dias de hoje. Nós nascemos depois da cruz. E depois da cruz já nascemos salvos, lavados e remidos no sangue de Cristo. Graças a Deus. Então a minha Bíblia é de fé e prática e conduta. Graças a Deus. Colossenses 2:8. Olha o que ele diz: cuidado, que ninguém vos venha enredar, te arrodear, falar nos seus ouvidos, com sua filosofia e vã e sutileza, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo.
Irmão, tu tem que fazer isso. Você tem que subir ao monte para pegar poder. Você tem que fazer uma vigília, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Tudo isso foi um tempo. E não foi para os gentios. Nós somos gentios, nós não somos judeus. Isso foi para os judeus. No tempo deles. O nosso tempo foi tempo de paz, de alegria, descanso. Nós somos privilegiados. Quando nós recebemos a graça de Deus em Cristo Jesus, todo o evento de sacrifício, toda a negritude, todo o império das trevas já tinha sido desfeito. Então nós fomos libertos por natureza, mas na verdade quem foi liberto foi os judeus, e eles não têm esse conhecimento. E hoje o povo de Deus está vivendo como judeu, porque não tem esse conhecimento. Ah, irmão, mas nós fazemos parte do povo judeu. Neca de catibiriba. Nós somos gentios, não temos nada a ver com judeu. Nada a ver. Ah, mas gentio não é só aquele que está lá no mundo. No passado se dizia aquele que estava no mundo, longe da congregação, afastado, sem Deus no mundo, né? Mas ele disse que em Cristo ele fez um só, judeu e gentio. Só que o costume e a doutrina dos judeus foi uma. A doutrina dos gentios é outra. Não temos mais nada a ver com os judeus. Primeiro que nós não nascemos nem lá, nascemos aqui no Brasil. Então gentio é todo o povo que não é da linhagem judaica. Todo o povo que é afastado. Samaritano não é judeu, samaritano é gentio. E por aí vai. Amém? Graças a Deus. Então cuidado, para que ninguém venha vos enredar com vã e sutileza, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 3, 4 e 5. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos o quê? Reduzido à escravidão, à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Que no caso não somos nós aqui. Era eles lá que estavam debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Primeiros ensinamentos, primeiras religiões, primeiros votos, primeiras campanhas. Era um ensino, né? Vamos dizer assim, eram os primeiros, né? O ensino das religiões, ensinos daquilo que estava acontecendo ali. Ao versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre aonde? Sobre a lei. Nascido debaixo do império das trevas. Porque todo aquele grupo que compunha ali a lei de Moisés, as leis de Hammurabi, né? Que tem gente que não sabe nem o que é lei de Hammurabi. Porque o mundo não começou só ali, quando Moisés começou, não. Antes de Moisés já havia leis. Já havia leis, nós vamos estar estudando isso aí mais para frente. Já havia grandes leis. Não se conhecemos só Moisés, não. Moisés foi para dar continuidade a uma lei, a um pecado, baseado no pecado de Adão, para poder introduzir o império das trevas dentro desse regime. Então tudo aquilo que compunha aquele ministério era chamado de império das trevas. Império de morte, império do pecado, lei da condenação, lei da escravidão. Tudo isso que tem escravidão, servidão, pecado, morte, era o império das trevas, que não é demônio. Que o nosso irmão diz assim, é demônio, viu, irmão? Você aceitou Jesus, agora você foi liberto do império das trevas. Não, ainda tem trevas dentro dele que ele precisa se libertar a cada dia. A cada dia. Ódio, rancor, medo, ressentimento, ira, bagunça, desejos enganosos, desejos sexuais contra outra pessoa, outra mulher, outro homem. Isso tudo você vai lutando dia a dia. Esses são os diabos que existem dentro da gente. Nós já pregamos sobre aí o que é o diabo. São as manifestações de desejos enganosos da nossa carne. Amém?
Então, quando você aceita Jesus, quando você vai à igreja, não é que você está sendo liberto do império das trevas. Você já foi liberto do império das trevas. Você vai entrar agora dentro de um outro império das trevas, querido. É necessário que você venha o quê? Discernir a palavra de Deus. E não somente ficar, irmão, domingo você tem que trazer um voto para Deus. Sim, senhor, pastor. Se não trouxer, Satanás vai te pegar. Aí a pessoa com medo, coitado. Com medo, não tem entendimento, não lê Bíblia. Olha o império das trevas entrando na vida da pessoa. Olha o império das trevas entrando aí. Olha, irmão, você tem... Eu, por exemplo, quando eu estava no quartel, já dei esse testemunho. Eu fui paraquedista durante 9 anos e meio. E no meu primeiros 4 saltos de paraquedista, a minha mãe, coitada, ela com medo de eu morrer, cair do avião, ela fez um voto lá em Aparecida do Norte, né, de levar 2 metros, acho que era 2 metros, não me lembro bem agora, né, que era 2 metros, era 3 metros de cada fita, que era uma fita amarela, fita rosa e fita azul, que tinha que levar com o voto que ela fez para Aparecida, né, para me proteger. Olha só, para Aparecida me proteger. Mas na época eu acreditava em tudo. Eu acreditava em tudo, acreditava em São Jorge, acreditava em Aparecida, acreditava em Preto Velho, acreditava em jogo. Tudo bem, eu acreditava em tudo. Porque eu era religioso. Então eu acreditava em tudo. Hoje você pergunta a uma pessoa que bebe, que fuma, que dá um tapa na droga, dá um tapa na macumba, trai a mulher. Se você perguntar qual é a religião dele, sabe o que ele vai dizer? Sou católico. Ele vai dizer, sou católico. Embora eu respeito muitos católicos, porque existe católico ali ferrenho dentro das suas práticas. Mas também, dentro da palavra de Deus, eu não posso admitir, porque uma vez que eu aceitei Jesus Cristo como meu suficiente Salvador dentro do meu coração, não aceitei no sentido de levantar a mão, mas aceitei no sentido de entender e viver a palavra dele, e a Bíblia me diz que eu não posso praticar tal coisa, então eu tenho que servir somente aquilo que está ali dentro da Bíblia. A Bíblia diz para mim não adorar uma imagem, então eu não vou adorar uma imagem, eu vou adorar o Criador. Amém? Então respeito todo mundo, mas eu tenho que falar de um sistema global. Porque um passa a mão na cabeça, o outro dá uma espetada. O outro dá um abraço, mas já dá um abraço já visando a carteira profissional. O outro dá um prato de comida, mas já perguntando aonde trabalha. Ou seja, um evangelho de interesse. Então essa palavra é para mostrar para você o que é o sistema religioso global. Me entenda, por favor. Sistema religioso global, porque a gente, todo domingo, quando você vê nossas pregações, a gente vai estar falando sistema religioso, por quê? Porque a religião, ela mata, religião condena, religião escraviza, religião, ela extravasa a pessoa. Perdão. Eu peço que você entenda o que é religião. Agora, quando você tem a palavra de Deus, a Bíblia, como regra de fé e prática para servir, eu pelo menos tenho. E se você não, ainda que ela não seja, vamos dizer, 100% verdadeira, ainda que não seja 100% verdadeira, eu tenho ela como regra de fé e prática para a minha vida. É necessário que nós vamos entender isso aí. Amém? Não estou falando separadamente de A, nem separadamente de B. Estou falando de um conjunto global. Graças a Deus. Aí o versículo 4 de Gálatas 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Versículo 5. Para o quê? Resgatar. Olha que maravilha. Os que estavam debaixo da onde? Da lei, debaixo da morte, debaixo do ministério das trevas, debaixo do império das trevas. A fim de recebermos o quê? A adoção de filho. Para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Nós recebemos a adoção de filho. Porque nem de pai Deus a gente podia chamar. A gente não podia chamar Deus de pai, era proibido, só os judeus. Ele era pai só dos judeus, dos gentios não. Então,
O que o sistema religioso de hoje entende? Entende que quando éramos menino, criança na fé sem conhecimento, Cristo ao seu tempo veio nos resgatar deste império de trevas que veio entenebrecer toda a humanidade, incluindo o Código de Hammurabi. Amém? Então eles entendem que a gente era pequenininho, não tinha sabedoria, não tinha conhecimento, aceitamos Jesus, né? E agora a gente vai precisar de uma série de regras para poder se libertar desse império das trevas. Agora vamos ter que pagar o preço. Quem tem cartão de crédito vai no cartão de crédito, quem não tem faz um boleto, para poder se livrar dos males que o sistema religioso impôs na época sobre o povo e que hoje também da mesma forma estão aí judaizando a igreja de Cristo. Esse era o império das trevas da época, era o sistema religioso, juntamente com seus grandes líderes, e encabeçando ali Moisés. Amém? Eles entendem o quê? Entendem que quando a gente era menino, era criança na fé, a gente não tinha conhecimento. Aí Cristo veio ao seu tempo, né, para nos resgatar do império dessas trevas. Essas trevas que veio entenebrecer, veio escurecer toda a humanidade. Enquanto havia lei, havia pecado no mundo. Romanos 5,12 fala sobre isso. Durante o regime da lei, havia pecado no mundo. Esse pecado estava lá. A única pessoa que podia pagar o preço de uma vez por toda e tirar todo o pecado da humanidade, isso fez Cristo. Isso fez Deus, enviando seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam debaixo da lei. Ele fez isso. Ah, não, eu tenho que fazer, eu tenho que buscar, eu tenho que subir o monte, eu tenho que participar da lei, da ceia, eu tenho que fazer isso, não, eu tenho que me batizar, eu tenho que fazer aquilo. Quer dizer, Jesus deve cruzar os braços assim e dizer assim: meu filho, eu já fiz isso. Se é para você fazer, não precisava ter ido. Eu, hein? Toma jeito, menino. Eu já fiz. Ah, mas o que o senhor fez não está perfeito, vou fazer de novo. Vou fazer de novo, o que o senhor fez não está legal, não. Meu pastor disse. O pastor disse que está imperfeito. Eu vou fazer de novo. Eu vou no monte, eu vou jejuar, vou ficar de meio-dia, de meia-noite a meio-dia, em jejum, para poder tirar o capiroto da minha vida. Não, filho, já fui na cruz. Já destruí tudo. Eu que vim desfazer as obras do diabo. Mas qual o diabo? Lei, império das trevas, sistema religioso. Esse é o diabo. Não é o de chifre de tridente e dentes pontiagudos, não. Esse era o diabo da época. Graças a Deus. E que hoje, infelizmente, os líderes religiosos estão trazendo de volta. Filho, o negócio é sério. 32 minutos de mensagem. 34, melhor dizendo. Amém? Já não vamos terminar. Vou até 45, por aí. Amém? Graças a Deus. Então, este era o império das trevas operante naquele tempo. E o seu líder maior chamava Moisés. Ele era um dos líderes maiores. Por quê? Porque hoje é focado tudo debaixo da lei de Moisés. Esqueceram as leis de Hammurabi, claro que foi introduzida, né? E depois veio a lei de Moisés para poder avultar o pecado, fazer o pecado aparecer, porque o pecado estava encoberto, né? Então, esse era o império das trevas da época. Era o sistema religioso montado, que chamava Moisés o seu líder maior. O império das trevas não era uma pessoa só. Eram sistemas, era um conjunto de crenças, de práticas, de sacrifícios, de religiões, de leis, cada um dando a sua opinião, cada um levando o seu público a fazer aquilo que os seus líderes entendiam. Esse era o sistema religioso. Então, entenda bem o que é um sistema religioso. Graças a Deus. Então, escravizavam, e eles, né, com seus dogmas e doutrinas, onde escravizavam o povo de Deus, principalmente os judeus. E o fator principal que resultou na libertação desse império das trevas, que chamava sistema religioso, foi o pecado de Adão.
o fator maior que encabeçava ali o sistema religioso, sabe o que era? O pecado de Adão. Porque o pecado de Adão, enterrado dentro da lei, dentro do sistema religioso, dentro do império das trevas da época, não deixava o povo ser abençoado, não deixava o povo... Tinha que fazer tudo, tinha que fazer uma série de doutrinas, né? Então, que estava o pecado de Adão, que estava emperrando, dominado por esta lei. Este foi o ápice para que houvesse uma série de diversas manifestações de doutrinas e mandamentos para se ter comunhão com Deus. A partir desse pecado de Adão, que foi a maldição lançada sobre esse império das trevas, por causa do erro de Adão, né? Dali então, agora, para você se livrar, ter paz, ter comunhão com Deus, aí vem circuncisão, batismo, ceia, monte, vem as doutrinas do passado, tanta coisa, mas vem tanta doutrina que agora você tem que cumprir isso tudo para poder se ver livre e ter comunhão com Deus. Mas como nós acabamos de ler, Jesus veio, Deus enviou o seu Filho, nascido sobre a lei, nascido debaixo da lei, para nos resgatar dessa situação. Essa é a salvação que Cristo prometeu. Ah, mas não é no futuro, lá no céu, a gente vai estar no céu. Não, carne não vai para o céu. O que vai para o céu é teu espírito, e o espírito não peca. O negócio é quente aqui, amém? Então, quer dizer, se eu tenho a Bíblia como regra de fé e prática, eu tenho que entender isso, porque está escrito lá. A escuridão que entrou dentro da lei, que entrou dentro do império, que foi formado o império das trevas, o império de escuridão, se chamava pecado de Adão. E a partir daí se criaram milhões de doutrinas, tá? Eram 270 doutrinas, 282 do Código de Hammurabi, mais de 600 e poucas de Moisés, depois foram reduzindo, foram tirando livros da Bíblia, tiraram o 3º Coríntios, o 4º Coríntios, foram tirando, e ali foi formando o quê? Uma lei de 613 mandamentos. É necessário que se entenda isso. Mas não, eles não entendem isso. Eles ficam só no básico. Jesus voltará. Se não aceitar Jesus, vai para o inferno. Se não der o dízimo, o gafanhoto vai entrar na tua casa, o devorador. Se não passar pelas águas, você está no mundo. Só sabem pregar isso. Só tem essa base aí. Olha a base de fé, a regra de fé e prática deles. Só a condenação, só a maldição, só amaldiçoando. Já não chega a maldição do pecado que estava sobre a lei. A lei se tornou maldita por causa disso. Não sou eu que falo. Gálatas 3,9, se eu não me engano, diz assim: maldito, todo aquele que está debaixo das obras da lei está debaixo de maldição. Então não sou eu que estou falando. Dino Sani, que maravilha, meu irmão. Graça e paz, melhor domingo. Graça e paz, também tenho assistido suas mensagens, querido. Que maravilha. Eu só espero ser mais participativo. Com você, com o Neilton, com o Cristiano, com o nosso irmão Paulo Roberto. Eu quero ser mais participativo. Me ajuda aí. Estou tendo dificuldade para botar os meus vídeos no YouTube, né? Enfim, me ajuda aí no que for preciso, para que a gente possa estar junto e arrebentar com esse sistema aí. Amém? Sistema que eu digo, o entendimento global, que diz estar baseado numa Bíblia como regra de fé e prática e sai pela tangente, foge daquilo que está dentro da palavra de Deus. Amém? Graças a Deus. Então, querido, esse império das trevas, ele foi criado aí. Agora, por causa do pecado de Adão, que está ali dentro desse ministério, dentro desse império, se criou uma série de mandamentos e doutrinas para agora você se tornar livre diante do Senhor. Só que os nossos líderes religiosos esqueceram que Jesus foi na cruz. Aí está mandando o povo ir de novo. Esqueceram que Jesus foi na cruz, derrubou toda a inimizade, derrubou tudo, acabou com o tal diabo. Porque a lei é chamada de diabo, a lei é chamada de ministério de morte, a lei é chamada de ministério de condenação, a lei é chamada de pecadora. Então, Gálatas 3,9, se eu não me engano, que eu não botei aqui, diz que, portanto,
Todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Por que está de maldição? Quem é que disse que está de maldição? É eu ou é a palavra? Então quem está debaixo das obras da lei está debaixo de maldição. Então se eu pratico aquilo que está baseado na lei de Moisés, ou dentro daquele sistema religioso antigo e trago para hoje, eu estou debaixo de maldição. Mas o versículo 5 de Gálatas 4 diz o quê? Para resgatar os que estavam sobre a lei, debaixo da lei. Diz que eu fui resgatado, fui liberto. O que significa resgatar? Vamos lá. Resgatar significa libertar ou recuperar alguém ou algo que foi escravizado, cativo ou penhorado, mediante pagamento de um preço, ou ainda recuperar uma propriedade, uma herança que se perdeu. Isso significa resgatar. Significa salvar, libertar. Amém? Foi pago um preço. Qual foi o preço? Jesus na cruz. Esse foi o preço do meu resgate. Então, se eu tento pagar hoje de novo, fazer de novo, eu estou anulando a cruz de Cristo. E eu não anulo a cruz de Cristo. Eu não aceito a cruz como símbolo na minha vida. Mas ela foi a arma que matou o meu Jesus. Então, eu creio na obra que foi feita ali. Não na cruz. Como veja, a gente passa por aí e vê lá o desenho da cruz, vê a igrejinha, né, com o desenho da cruz. Não precisa. Porque se Jesus tivesse sido morto com um fuzil, estaria lá a igrejinha com desenho de um fuzil. Como eles dizem, mas a cruz está vazia. Eu poderia dizer, e o fuzil está descarregado. Amém? Se não é para mim adorar, se eu falo do católico que adora uma imagem, que a maioria adora uma imagem, tá? Eu falo com carinho, eu também não posso adorar uma cruz, que também é um instrumento, é uma imagem. Amém? Então vamos prestar atenção nisso para que nós possamos o quê? Entender a realidade. Claro que aqueles em graça, que estão em graça, já entendem essa palavra, mas aqueles que vão ouvir e que não têm ainda este conhecimento que nós temos, com certeza, ou se liberta ou continua escravizado debaixo do império das trevas, que é o sistema religioso. Dogmas e doutrinas e prisões. Amém? Então, o que significa resgatar, nós falamos aqui agora. Eu fui resgatado, você foi resgatado, nós fomos resgatados. Cristo veio fazer o papel, Cristo veio mostrar a realidade. Amém? Cristo foi o único que nos libertou do império das trevas com a sua própria carne, com o seu próprio sacrifício. Eu não tenho que fazer nada de novo. Eu tenho que receber que sou salvo, liberto, lavado, remido pelo sangue de Cristo. Hebreus 2, 14 e 15. Olha o que diz. Visto, pois, como os filhos participam da carne e do sangue. Aí, irmão, a Santa Ceia, negativo. O sistema religioso diz que isso aqui é ceia. Não é ceia. Aqui é participação nesse mundo. Nós somos cidadãos dos céus e fomos vestidos de uma carne. Então nós estamos participando de carne e de sangue. Aí ele diz que carne e sangue é o pãozinho numa mão e o suquinho na outra. E feche os olhinhos e aguarde um pelo outro. Para que todos comam junto. Nada a ver. Sei onde eles inventaram isso. Um dia eu estive lá, acreditei, mas hoje, graças a Deus, os meus olhos foram abertos. Então aqui não é ceia. Os filhos participar de carne e sangue é se vestir de um corpo de carne e de sangue. Ele também, ele quem? Jesus. Participou da mesma natureza, das mesmas coisas. Para quê? Para que por sua morte, ele morrendo na cruz, ele veio fazer o que na cruz? Aniquilar o que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Quem é que tinha o império da morte? A lei, os mandamentos, as doutrinas, os dogmas, o sistema religioso da época era o império da morte. Esse era o império da morte, não era um chifrudinho, não. Irmão, está escrito aqui, a saber, o diabo. O diabo era um opositor e a lei, ela era a opositora.
A lei era contra. Você lembra lá se eu não me engano, 2 Coríntios capítulo 4, que diz assim, ó, mas se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para lhe não resplandecer a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E quem é que estava impedindo que a glória de Deus se manifestasse no povo? O evangelho da circuncisão pregado por Moisés, pregado por Pedrinho. Então a lei, ela era chamada de ministério de morte, ministério de condenação. Esse era o diabo que impedia a manifestação da glória de Deus na vida daquele povo. Quando Paulo veio trazer essa mensagem, o povo falava, não, aqui a gente só crê em Moisés. Paulo não. Nós temos Moisés como nosso Paulo. Nele a gente acredita. Agora, em Paulo, esse camarada que estava aí matando cristão há pouco tempo, bebendo aí na birosca do Abreu, agora vem dizer o quê? Tá igual Jesus dizer que é pão do céu? Vimos nascer o homem ali mexendo, fazendo o banco na esquina da Dona Maria, e agora vem dizer eu sou pão do céu? KKKKK. Quer dizer, eles não acreditavam. Acreditavam em quem? Em Moisés. Então, a ficção deles em Moisés tirava os olhos do entendimento da glória de Deus que Paulo estava trazendo através da graça de Deus. Então, se o nosso evangelho está encoberto, é para esses que se perdem, que estão no sistema religioso se perdendo. Aí sim. Então, Hebreus 2,14 diz o quê? Que ele veio fazer o quê? Aniquilar o que tinha o império da morte. Quem tinha o império da morte era a lei, que era o império das trevas. E esse império Cristo fez o quê? Aniquilou, libertou, tirou, arrancou, apagou, acabou. Amém? Versículo 15. E livrasse todos que com poder, e livrasse todos que com medo dessa morte, dessa lei, estavam o quê? Sujeitos à escravidão por toda a vida. Então veja que não é uma morte comum. Não é a morte que você morre e vai no cemitério e no outro dia enterra. Não, não. A morte aqui era a morte que estava produzida pelo pecado de Adão, que era a morte da condenação eterna, que o homem não tinha se não pagasse o preço. Só que Jesus veio e pagou o preço em nosso lugar, de um modo geral, e nos deu o quê? A libertação. Por isso que ele diz que fomos libertos. Graças a Deus. E livrasse, versículo 15 de Hebreus 2, todos que com medo da morte, medo da lei, medo da maldição, medo do império das trevas, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, ou seja, estavam debaixo desse mandamento aí, império das trevas. E aqui, para nós terminarmos, Gálatas 3, vou ler Gálatas e vou ler Colossenses. Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Entenda isso de uma vez por todas, abençoado de Deus. Resgatou ou não resgatou? Ainda vai resgatar? Resgatar significa tudo isso: salvar, abençoar, libertar, proteger, anular a culpa, tudo. Maravilha. Colossenses, eu termino. 1, 13 e 14. Ele, Jesus, nos libertou do império dessas trevas, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos transportou para o reino de Deus. Já estamos, não vamos estar, no reino de Deus. E nesse reino, no qual, versículo 14, temos a redenção. O que é redenção? Libertação, salvação, resgate, proteção. Temos a redenção. E a remissão. O que é remissão? Perdão dos pecados. Está perdoado, está liberto, está salvo, está abençoado, está protegido, está guardado, a menos que você não queira viver esta verdade. Então, está aí a mensagem de hoje. Sistema religioso, o império das trevas que Cristo já nos libertou. Receba esta palavra na tua vida, receba esta palavra no teu coração. Amém? Se você gostou,
Deixa aí o seu like, deixa aí a sua opinião, o seu comentário. Declaro melhor dia, melhor domingo. Muito obrigado você que emprestou os seus ouvidos a ouvir esta mensagem até agora, né? E que vai ouvir depois, vai assistir depois. Eu declaro vida abundante para você. Amém? Graça e paz. Até domingo, se o Senhor assim nos permitir, estarmos aqui mais uma vez. Mas receba, você está liberto, abençoado, protegido, guardado, salvo, sempre salvo, desde antes da fundação do mundo. Santo! Que maravilha! Graça e paz e até domingo, se o Senhor assim nos permitir. No meio da semana, talvez a gente grave alguma coisa, eu vou estar aí comunicando a vocês. Amém? Graça e paz.